Se recuperando de cirurgia, Jair Bolsonaro passou sua segunda-feira reunido com advogados justamente para tratar das questões que envolvem a sua estratégia de defesa nas investigações que estão em curso. Além de ser informado sobre o andamento processual de seus casos, o ex-presidente também discutiu com sua defesa especificamente o processo das joias da Arábia Saudita. Os advogados se queixam de não terem conseguido cópia dos depoimentos recentes do caso após 4 tentativas. Vamos girar com os nossos comentaristas essa situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele está hospedado até amanhã, salvo engano, no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador de São Paulo. Ele foi convidado por Tarcísio de Freitas após realizar aquela cirurgia no hospital aqui em São Paulo. Dantas, quais são os pontos importantes que Jair Bolsonaro deve ter tratado nessa reunião com os seus advogados? Parece que o foco é o caso que envolve as joias sauditas. O que está em jogo agora? O foco é esse. O foco é a delação do Mauro Cid. Tanto é que a defesa entrou com um pedido aí para ter acesso à delação ou ao depoimento, aquele longo depoimento que Mauro Cid deu à Polícia Federal de mais de 10 horas, para saber justamente como se defender. É disso que se trata. Afinal de contas, as queixas que vimos aí, que assistimos durante os últimos anos em relação à Lava Jato, as delações, as colaborações feitas por réus investigados na Lava Jato, era justamente a defesa ter acesso à colaboração premiada, ter direito à defesa, né? A ampla defesa, e isso só é possível depois de eles terem conhecimento. Só que acontece que diligências serão tomadas antes que eles possam ter conhecimento sobre esse depoimento. Então, por mais que eles elaborem qualquer estratégia agora, no sentido daquilo que eles conhecem, daquilo que se sabe, dizer, por exemplo, que o ato de fazer ali a restituição das joias, né? O advogado do Bolsonaro que foi lá e comprou o relógio de novo, que isso não teria o enquadramento no tal do peculato, nem na lavagem de dinheiro. E aí restringindo naturalmente essa atuação, a atuação da venda, apenas ao Cid e ao pai dele. Mas isso tem um alcance absolutamente limitado, né? Essa tese não se sustenta. Por quê? Porque a gente já tem informações de que o Cid abriu o jogo ali, contou que inclusive entregou o dinheiro, vendeu o relógio, entregou o dinheiro em mãos para o Jair Bolsonaro. Ele tem negado essas acusações. Então, gente, é muito complicado, né? Porque é curioso, porque os vazamentos acontecem, continuam acontecendo, a imprensa muitas vezes sabe antes aí o conteúdo da delação e a própria defesa não tem esse acesso. Então, fica difícil, né, para todos os lados, eu acho até para que a justiça seja efetivamente feita. A gente precisa saber o que aconteceu. Isso é um tema que cabe também à justiça nesse momento, não mais à política. A gente tem gastado muita energia num debate público que pouco interessa o cidadão pagador de impostos aí no dia a dia, porque isso não vai alterar absolutamente nada a vida desse cidadão. Continuar em Brasília, José Maria Trindade. Zé, como o entorno de Jair Bolsonaro tem avaliado o avanço desses processos que envolvem o ex-presidente? Tem processo relacionado à pandemia, milícias digitais, mas também esse caso das joias sauditas, que me parece é o que mais preocupa neste momento, não é? Eu venho conversando com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, com juristas, né? É uma conversa que a gente tem sobre este fogo cerrado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o alerta contra todos os aliados, todo o entorno do ex-presidente. Familiares, aqueles ex-ministros, todos estão sob fogo cerrado. E são várias frentes, né? E há uma crise, né, que já vem de muito tempo. Nós alertamos aqui nos Pingos nos Is, desde quando ele era ainda presidente da República, sobre esse cerco jurídico. E se intensificou quando ele saiu da presidência da República, né? E a gente vê, inclusive, a possibilidade de processos contra o ex-presidente em várias frentes, em vários municípios. E todos os que eu converso dizem o seguinte: com esse tipo de agressão e esse tipo de processo não se brinca, a liberdade não se brinca, é preciso criar um escritório de crise. Há uma crise contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos veem uma falha
exatamente nessa defesa. É preciso unificar, fazer um só processo, como fez o Lula, né? Nesse processo, o Zanin chefiando tudo, um só. E aí até nós que acompanhamos, temos dificuldades para pegar argumentos e ver que a gente ouve todos os lados, né? Qual é o argumento da defesa, porque num processo tem um advogado, no outro a gente não sabe se o advogado continua advogado. Não, eu continuo advogado, eu não sabia, achei que já tinha dispensado, então eu acho que está meio disperso. O que é preciso fazer? Uma centralização de todos os processos, são vários, processo eleitoral, o processo, alguns inquéritos ainda, é preciso centralizar e armar uma defesa e uma estratégia de defesa muito eficiente. Dá a impressão de que a coisa está meio desorganizada. Eu digo dá a impressão porque, de repente, eles têm uma estratégia e um escritório que a gente não conhece. Mas se não tem, deveria ter. Claro que a gente vai continuar acompanhando para saber exatamente quais serão os avanços em relação à defesa também de Jair Bolsonaro. Cristiano Beraldo, os advogados, inclusive do ex-presidente da República, se queixaram que até o momento eles não conseguiram a cópia desses depoimentos recentes desse caso que envolvem as joias sauditas, depois de 4 pedidos, 4 tentativas. Isso naturalmente dificulta, né, a feitura, a confecção dessa estratégia de defesa. Pois é, mas esse tipo de situação é uma situação que a gente vê acontecer conforme o lado que se está, conforme a circunstância, conforme a direção do vento no judiciário brasileiro. Em alguns casos, uma prova qualquer, um detalhe qualquer, é usado como se fosse algo fundamental para acabar com a ação, inocentar a parte, enfim, voltar com tudo que foi feito até ali. Em outros casos, você pode apresentar a prova, demonstrar os indícios mais contundentes que houver, que não serão aceitos, serão solenemente ignorados pelo sistema judiciário, e aquele réu que está na contramão do fluxo vai ver pela frente todo o rigor da lei e o peso da caneta daqueles que o julgam. Assim, infelizmente, é a justiça brasileira. Agora, essa observação que fez o Zé Maria, ela não é uma novidade. A gente precisa lembrar de um episódio ainda lá em 2017, 2018, antes das eleições, que era o Jair Bolsonaro com um caso no Supremo Tribunal Federal julgando a sua manifestação em relação à deputada Maria do Rosário. E ali ele estava muito próximo de ter ser declarado inelegível para aquela eleição e ser condenado naquele processo. Foi então que ele pediu ajuda ao empresário Paulo Marinho para que o Paulo Marinho pudesse ajudá-lo a organizar a defesa no Supremo Tribunal Federal, coisa que foi feita de forma bem sucedida a partir de uma atuação altamente qualificada na época e que deu a vitória a Jair Bolsonaro, por isso ele pôde concorrer. E agora parece que ele não aprendeu com o passado, porque ele está aí se batendo de novo numa desorganização injustificável. Quer dizer, o ex-presidente da República, que tem diante de si uma série de desafios judiciais, que está enfrentando um vento muito pesado contra ele, está basicamente remando contra a maré. Se não tiver uma ajuda profissional altamente qualificada, que inclusive ele tem dinheiro para pagar, porque a gente sabe que os valores recebidos por doação de apoiadores através do Pix foram quase 20 milhões de reais. Então, quer dizer, há dinheiro ali para investir na própria defesa. Ele precisa fazer isso, ou ele terá muito mais dificuldade do que ele já está enfrentando. Pois é, Roberto Mota também, a gente quer escutar a sua análise e avaliação. Mota, dos processos, dos inquéritos, das investigações e apurações que tem Jair Bolsonaro como alvo, o que resvalam na figura do ex-presidente. Esse das joias sauditas talvez seja o mais sensível, mesmo não havendo uma legislação clara sobre presentes para presidentes da República?
O que está acontecendo no Brasil, nesse caso específico, Daniel, me lembra o início de um livro. O trecho é assim: alguém devia ter caluniado Joseph K. Por quê? Sem que ele tivesse feito nada de errado, ele foi preso uma certa manhã. Assim começa O Processo, uma das obras mais conhecidas do escritor Franz Kafka. O livro conta a história de um homem preso e processado, acusado de um crime que ele não sabe qual é. Esse livro veio à minha mente quando eu vi essa notícia, né? Bolsonaro faz reunião para traçar estratégias de defesa. Eu imediatamente me perguntei: defesa contra quê? Defesa contra qual acusação? Que crime foi cometido? Bom, uma das possíveis respostas foi dada, eu acho que ontem, pelo presidente do Partido da Causa Operária, o PCO. Ele disse que Jair Bolsonaro é alvo de perseguição política e que essa perseguição pode ter o efeito exatamente oposto do pretendido.